Por falar em Europa, por falar em jogos da Eurocopa, amanhã entra em campo a Inglaterra para jogar contra a Suíça, partida válida pelas quartas de final. Inglaterra que já entra em campo com um novo primeiro-ministro, é isso, Beatriz Ferretti? Tudo bem? Bom dia. Gostei do gancho, é isso mesmo. Bom dia, Lupato, bom dia aos ouvintes. Aprenda este nome, Keir Starmer, é o novo primeiro-ministro britânico. Tá todo mundo tentando falar, né? É... Keir Starmer. Rishi Sunak também era difícil, aí a gente se acostumou, né? Acostuma daqui a pouco. Aliás, Keir Starmer ganhou de lavada, não foi nem lavada, foi uma enxurrada depois das eleições parlamentares antecipadas que aconteceram ontem no Reino Unido. O partido dele, trabalhista, conquistou 412 das 650 cadeiras do parlamento britânico, aumentando 211 deputados em relação à gestão anterior, né, as últimas eleições que tinham sido realizadas em 2019. Já o Partido Conservador, do agora ex-primeiro-ministro Rishi Sunak, venceu 121 assentos, perdendo 250 em relação à eleição de 2019. Rishi Sunak fez um último discurso, ainda como primeiro-ministro, pedindo desculpas pela derrota histórica. Foi a pior derrota eleitoral para os conservadores nos últimos tempos, viu, Lupato? E ele pediu desculpas, assumindo a culpa pela perda e dizendo que Keir Starmer, o novo premier, é um homem decente, um homem de figura pública e desejando boa sorte ao novo primeiro-ministro. Ele também exaltou os feitos realizados, né, durante os últimos 14 anos. O Reino Unido teve governos conservadores pelos últimos 14 anos, então é uma mudança que ocorre depois de muito tempo. E ele destacou, né, os feitos econômicos, principalmente dos últimos tempos, mas não deu para ele, né? Ele fez uma aposta arriscada, essa eleição poderia ter acontecido só em janeiro do ano que vem, mas erroneamente ele percebeu que era o momento de convocar a votação, porque poderia ou vencer ou perder por uma margem pequena, mas as pesquisas de intenção de voto já mostravam completamente o contrário e isso se concretizou nas urnas com uma ampla vantagem do Partido Trabalhista, que fazia oposição e que agora, depois de 14 anos, volta ao poder do governo britânico. O Keir Starmer teve uma audiência com o rei Charles III para formalmente pedir para formar um novo governo, mas é uma mera formalidade mesmo, isso tende a acontecer, de acordo com as leis do país. Depois dessa audiência, ele foi para frente da Downing Street, né, a rua onde fica a residência oficial do primeiro-ministro, e fez um primeiro discurso como premier, prometendo um governo de reconstrução. Ele também disse que as mudanças vão acontecer, mas podem demorar, e disse também que pretende unificar as 4 nações do Reino Unido. A gente sabe que alguns pontos foram decisivos para a escolha dos eleitores nessa votação, mas principalmente a questão econômica. A economia do Reino Unido vem sendo duramente afetada, principalmente pelo Brexit, que foi a saída do Reino Unido da União Europeia, mas também ainda é um resquício de pandemia e também as guerras, né, no Oriente Médio e principalmente no leste da Europa. Além disso, a questão migratória também foi muito decisiva, muito sensível, e a saúde. O Keir Starmer tem 61 anos de idade, é um ex-advogado de direitos humanos e ao longo da campanha, além de bater muito na tecla econômica, ele também falou que vai melhorar e fazer mais políticas públicas voltadas ao NHS, que é o sistema de saúde do Reino Unido, um dos principais orgulhos nacionais do país. Agora, olhando para essa vantagem gigantesca do Partido Trabalhista, vai aprovar o que quiser, né? Dentro ali do parlamento, porque tem maioria sozinho, não vai precisar nem fazer muita aliança. E aí, analisando essas questões, por exemplo, há uma crise migratória ali no Reino Unido. Deve mudar, porque nesse primeiro discurso, o novo primeiro-ministro, que eu ainda não treinei tanto quanto Beatriz Ferretti, então não vou me arriscar a dizer o nome, já falou que não pensem, por exemplo, rever o Brexit, que é a saída da União Europeia que aconteceu durante os últimos 14 anos dos conservadores.
Porque o Brexit, apesar de ter trazido efeitos econômicos graves para o Reino Unido, ainda é apoiado por grande parte da população. Então, tanto Keir Starmer quanto Rishi Sunak deixaram esse assunto de lado na campanha eleitoral. A questão migratória também é muito delicada no país, porque a maioria dos britânicos defende uma restrição maior contra a imigração, inclusive os trabalhistas. A gente está falando de um partido de centro-esquerda que defende também essa restrição, embora o que a gente pode ver de mudança. O Keir Starmer, novo premier, era um advogado de direitos humanos e criticou muito uma política adotada pelo Rishi Sunak, que é extremamente controversa, de deportação de imigrantes ilegais para Ruanda, né? Uma política que prevê qualquer pessoa que chegar ao Reino Unido de forma ilegal requerendo asilo pode ser levada para Ruanda, assim, sem ter qualquer tipo de conexão com o país, isso depois de um acordo bilateral feito entre Reino Unido e Ruanda. E na época em que essa lei passou e foi sancionada e pode passar a vigorar em breve, o Keir Starmer foi duramente crítico em relação a isso, até por ter essa postura mais voltada aos direitos humanos. Então, podemos esperar que ele tente reverter essa lei. Isso sim seria uma mudança, mas aliviar mais essa questão migratória, isso não deve acontecer. E a gente lembra aqui que o Rishi Sunak tinha a crise migratória como uma das principais bandeiras de seu governo, né, com o slogan Stop the Boats, ou Parem os Barcos, fazendo menção à chegada dos imigrantes legais por meio do Canal da Mancha. Só que mesmo assim ele não conseguiu conter os números, né, e durante o seu governo houve o registro de travessias recordes de pessoas que entraram na Inglaterra por meio do Canal da Mancha. E só para pontuar também, Lupato, eu acho que é interessante a gente destacar que o Reino Unido está indo na contramão de alguns países vizinhos no continente europeu quando a gente fala de ideologias políticas. A gente vê hoje... No mundo inteiro, né? Também no mundo inteiro. A extrema-direita ganhando força. Neste domingo tem eleição na França, segundo turno, né? Eleições parlamentares, que foram convocadas depois do presidente Emmanuel Macron perceber o avanço da extrema-direita na França e na Europa. A Alemanha também está passando por uma situação parecida. A Itália é liderada hoje por uma premier ultranacionalista e o Reino Unido não, né? Tira o Partido Conservador e tenta, mais uma vez, um governo agora com os trabalhistas depois de 14 anos. Será que o Reino Unido estava adiantado e agora volta ao normal? Será que o Reino Unido, na verdade, só está indo na contramão mesmo? Vamos acompanhar para ver esses próximos anos, porque serão muito importantes para a Europa como um todo, com esses opostos, né, comandando os principais países. Obrigado, Beatriz Ferretti, pelas informações. Só um ponto também, né, que a gente já falou disso antes, mas uma das políticas que a Beatriz pontuou é que o Rishi Sunak, ex-primeiro-ministro, deportava imigrantes, não gostava, né, dos imigrantes ilegais. O pai dele é do Quênia, a mãe dele é da Tanzânia, ou seja, ele vem de família de imigrantes e mesmo assim não significou nada. Obrigado, Beatriz. Obrigada, Lupato. Bom dia.